A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero falar neste dia sobre Jesus no Getsemane, sobre o seu sofrimento, sobre a agonia. Vamos descobrir a verdade sobre o Getsemane, aquilo que aconteceu no Getsemane realmente. Nos 4 evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos, no evangelho de Lucas e de João, cada um traz verdades, um completando o outro. E isso vai nos levar a uma grande descoberta. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e vamos ler do versículo 36 ao 56. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo das partes dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todavia, todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Que história, né? Essa é a história de Jesus nos seus dias de agonia no jardim do Getsemane. O que nós vemos em muitas igrejas e muitos pastores ensinam é que Jesus, nesse momento, pediu para Deus, para seu Pai, que passasse dele esse cálice, ou seja, que Jesus fosse liberto de precisar morrer na cruz, que Deus livrasse Jesus desse sofrimento de morrer na cruz. Mas Jesus ele tinha outros planos. Vamos estudar nos outros evangelhos e vamos começar a encaixar as lacunas, e vocês vão ver que
há outra história por trás disso. Vocês vão entender o que aconteceu no Getsemane realmente. Abra comigo agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro e Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. Aqui já tem uma nova revelação. Para que passasse de Jesus aquela hora. Nós vamos entender isso mais para frente. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que o beijar, este é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondeu Jesus e disse-lhe: Saístes com espadas e porretes a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é o que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Vamos ver agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chamou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. E vendo o que estava com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador.
Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Neste Evangelho de Lucas, nós temos uma revelação ainda maior, que Jesus, ele suou grandes gotas de sangue durante esta agonia, durante esse sofrimento. Jesus, ele estava em tamanha agonia que do seu suor saíram grandes gotas de sangue. E por isso um anjo o confortava. Também nós vemos nesse Evangelho que no versículo 53, que diz assim: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Isso tem um grande significado, porque nós vamos descobrir mais para frente o que quer dizer esse poder das trevas. Abra comigo agora no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. Este é o jardim do Getsemane. Versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e candeias e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Aqui está uma grande revelação. Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, perguntou a eles: a quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, buscai a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinham dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu a beber? Amém? Então aqui nós temos grandes revelações. Aqui nos diz assim, que quando Jesus respondeu a eles dizendo: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Quem recuou? Nos 4 evangelhos diz que uma grande multidão veio contra Jesus com espadas e porretes. Aqui no Evangelho de João está mais específico. Ali diz assim no versículo 3: tendo, pois, Judas recebido a coorte, e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus vieram a ele. Coorte, a palavra coorte, do Império Romano, para se chamar coorte, eram necessários pelo menos 600 soldados. E aqui João, o Evangelho de João diz: recebido a coorte, Judas saiu com uma grande multidão para chegar até Jesus, ou seja, só de soldado foram pelo menos 600, com espadas e porretes. Também diz aqui que no versículo 10 que aquele que feriu o servo do sumo sacerdote, aqui chamado Malco, era Simão Pedro. Simão tinha uma espada, veja lá no versículo 10. Então Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então nós vemos que
uma grande multidão, só de soldado era pelo menos 600. Essa era a coorte dos soldados romanos. Agora nós temos uma grande revelação aqui que diz que Pedro tirou a espada, desembainhou a sua espada e feriu ao soldado. Então veja só, irmãos, que interessante. Jesus tinha acabado de ceiar com os seus discípulos, com os 12. Então Judas se retirou e foi buscar aqueles que haviam de prender a Jesus, aqueles que planejavam a prender a Jesus, a morte de Jesus. E Jesus pegou os outros 11 discípulos e foram até o jardim do Getsêmani, como era de costume de Jesus. Todos os dias Jesus orava no Getsêmani. Outros versículos ensinam que Jesus ele orava toda madrugada no Getsêmani. Jesus deixou vários discípulos em certo lugar e pegou 3 para seguir com ele adiante: Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Jesus foi com eles mais adiante. Então Jesus, chegando mais adiante, ele deixou aqueles 3 que havia levado e foi sozinho mais adiante, para orar sozinho. Jesus queria estar sozinho com Deus. Mas ele deixou um pedido específico: orai e vigiai para que não entrei em tentação. O que acontece? Vamos ver no Mateus 26 de novo, no versículo 40. Diz assim: voltando para os seus discípulos, para os 3, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, Jesus disse a Pedro: nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus diz especificamente para Pedro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amém? E voltando para o Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10, nós vemos ali: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então, nós vemos também no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que diz assim, que Jesus orou e disse: se possível, passa dele aquela hora. No versículo 35, se possível, passasse dele aquela hora. O que nós vemos aqui, o que nós aprendemos aqui? Quando a gente ouve pastores dizendo, ensinando que Jesus temia ir para a cruz, que Jesus hesitou, Jesus não hesitou. Em momento algum Jesus não hesitou. Jesus veio para um propósito. Ele veio para morrer na cruz e tirar o pecado do mundo. Essa história que nós estamos vendo aqui é bem diferente do que a gente pensa. Jesus em momento algum temeu ir para a cruz. Aqui é a luta de vida ou morte de Jesus antes de chegar à cruz. Satanás, durante toda a vida de Jesus e muito antes disso, a gente vê no Antigo Testamento histórias que contam perseguição do povo judeu. Porque Satanás temia que Jesus chegasse à cruz, porque ele sabia que aquela era a sua derrota. E ele queria mudar essa condenação antes que Jesus chegasse à cruz. Jesus sabia que ali poderia acontecer uma guerra. Por isso ele pediu para Pedro: Pedro, orai e vigiai para que não entre em tentação. E Pedro, infelizmente, Pedro entrou em tentação. No livro de João a gente vê especificamente Simão Pedro, que tinha a espada, cortou a orelha do soldado. Nós vemos que Jesus curou o soldado e ordenou a Pedro que guardasse a espada, que aquele que tem a espada e vive pela espada morrerá.
E esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus não era morrer ali no Getsemane. Os soldados, os fariseus, os anciãos e os sacerdotes, eles queriam a morte de Jesus. Não necessariamente a crucificação. Eles queriam que Jesus fosse morto. Satanás tentou, ali naquele momento, usar dessas pessoas para tirar a vida de Jesus, para que ele não cumprisse o propósito de chegar na cruz. E Jesus suou sangue, Jesus orou em agonia, sofreu, suando sangue, para que ele chegasse até a cruz, para que Deus livrasse ele daquele momento, de uma possível guerra, que quase Pedro, o apóstolo Pedro, levou a acontecer. Mas Jesus apaziguou. Nós vemos no Evangelho de João que Jesus pergunta aos sacerdotes: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus de Nazaré. E Jesus diz: eu sou. Deixa ir a estes. Ou seja, deixe ir os meus discípulos, porque Jesus sabia, Jesus já tinha dito que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Ele sabia que Pedro, especificamente Pedro, ele iria falhar, que Pedro, ele iria ser fraco e ele iria buscar uma guerra naquele momento. E também vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 53, que Jesus diz assim: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui, Jesus deu autoridade, deu autorização a Satanás de moê-lo, para que ele passasse por todo aquele sofrimento que ele passou. Ele foi surrado, chicoteado, cuspido, ele recebeu socos em seu rosto, ele foi zombado, humilhado, até chegar à cruz. Aqui Jesus deu autoridade para aqueles pecadores que foram buscá-lo, para prendê-lo, e para Satanás, o poder das trevas, para fazer cumprir as Escrituras, como ele já tinha dito nos 4 evangelhos, e isto tudo para que se cumprisse as Escrituras. Em momento nenhum Jesus tentou fugir do seu propósito, da vontade de Deus, que era a morte na cruz para retirar o pecado do mundo e fazer nova todas as coisas. Vamos ver comigo no livro de Salmos, no capítulo 22, no versículo 19 e 20. Quando Jesus diz assim: passa de mim este cálice. Aqui é a oração que Jesus fez no jardim do Getsemane. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha vida da força do cão. Salva-me da boca do leão. Jesus está dizendo que livra a minha alma da espada, a minha vida da força do gentil. Do cão ali significa o gentil ou pagão. Salva-me da boca do leão, que é Satanás, que está rugindo, buscando a quem tragar. Jesus orou em agonia a Deus, para que Deus livrasse ele daquele momento, de uma possível morte antes de chegar na cruz. Amém? Vamos abrir também em Hebreus capítulo 5, no versículo 7, 8 e 9. Aqui o autor de Hebreus está falando a respeito de Cristo, a respeito daquele momento que nós acabamos de estudar ali, aquele momento no Getsemane. Vamos olhar ali comigo, no versículo 7. O qual nos dias da sua carne, Cristo, o qual no dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrá-lo da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Cristo suando sangue naquele jardim,
oferecendo a Deus com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, pediu a Deus que o livrasse da morte naquele momento. E a palavra diz aqui, ele foi ouvido quanto ao que temia. Cristo temia morrer antes de chegar à cruz. E Deus o livrou daquele momento. Ainda que era filho, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pelo que ele padeceu? Pela morte na cruz. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É isto que Satanás não queria naquele momento. Que Cristo chegasse à cruz para ser causa de eterna salvação. Amém? Mas por que ali nesses versículos de Hebreus está escrito que Jesus clamou a Deus pedindo por salvação? Por que ele pediu para que Deus o livrasse da morte? Por causa desses versículos aqui, Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Cristo foi exaltado por aquilo que fez. Cristo, ele nos amou muito antes da sua morte na cruz. Ele nos amou porque ele sofreu, suou sangue para chegar até a cruz, para que ele pudesse completar a sua missão aqui na terra, para que ele pudesse nos dar salvação. Essa história do Getsemane é uma grande história de amor. Amor por nós, por todos nós. Amém? Que Deus o abençoe, que você tenha entendido esta palavra, que eu possa ter me expressado com sucesso e que você possa ter visto que Cristo nos amou ali no Getsemane. Jesus jamais hesitou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo veio à terra sabendo qual era a sua missão. Cristo não foi surpreendido com a morte na cruz. Ele sabia que aquilo era necessário. Durante todo o tempo que ele andou com os discípulos na terra, ele os ensinou que ele havia de padecer, ele seria morto e seria ressuscitado ao terceiro dia. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você veja esta palavra com um novo exemplo do amor de Cristo por nós. Que esse seja um aprendizado de amor de Cristo por você. Cada um que está assistindo esse vídeo, sinta o que Cristo fez por você, ainda antes de morrer na cruz. Amém? Que Deus o abençoe.